E neste vídeo nós vamos conhecer um pouco mais sobre a declaração se, o if, né, do Java. Quando a gente precisa executar um bloco de código ou um comando específico e precisa de uma condição anterior para saber o que fazer, a gente tem o if, né? O if é o se, né? Se determinada condição, fazer tal coisa, se não, fazer outra, né? Então é isso que a gente vai ver agora no Java. Então aqui eu vou pegar um exemplo simples, né? E eu vou criar aqui uma variável hora do dia e aqui a gente coloca 7. E a gente, de acordo com essa hora, a gente vai dar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para a pessoa. Então aqui, ó, a gente vai verificar, ó, se hora do dia for menor que 12, então aqui a gente coloca essas chaves. Essas chaves aqui é para falar onde começa e onde termina as instruções que vão estar dentro desse se, né? Aqui a gente vai colocar para imprimir na tela system.out.println bom dia. Beleza, essa daqui é a condição se, né? Ele está verificando se é menor que 12. Aí ele vai colocar o bom dia na tela. Vamos salvar aqui. Vamos compilar. Javac declaração if. Beleza, compilou. Java declaração if. Beleza, aí, bom dia. Mas assim, pode ser que não seja um bom dia, né? Tipo, talvez essa condição aqui não seja atendida. A gente tem um outro comando que é o else, que é o seguinte: se essa condição não for atendida, ele vai executar essa condição aqui, né? Ele vai executar essa instrução, que aí a gente pode colocar várias instruções para ele aqui, né? Vários comandos. E aqui a gente vai colocar um boa tarde. Aqui, isso, boa tarde. Beleza? Com a exclamação. E agora a gente altera aqui a hora aqui para 13 horas. Salvei. Vamos compilar. Beleza, compilou. Aí Java, a gente executou agora, né? Boa tarde. Aí assim, com isso a gente viu como funciona o se, né? E a gente está vendo aqui essas chaves. Dá para a gente tirar essa chave. A gente pode fazer assim, ó. Quando a gente tira essa chave, ó, a gente tem o else, ou senão até o se mesmo aqui, ó. Ele vai executar um comando só. No caso aqui, ó, vai funcionar certinho. Vamos compilar aqui novamente. Javac, Java, ó, boa tarde, executou certinho. Isso daqui independente da indentação, né? Porque tem várias linguagens aí que a indentação influencia, né? Aqui no Java não. Ele pega o próximo comando. Aqui, ó, Javac, beleza, compilou, executou, boa tarde, tudo certinho. A gente não pode ter aqui, ó, dois comandos igual nesse if, né? Porque assim, ele está esperando só um comando e depois dele o else. Se a gente colocar, vou repetir aqui o bom dia. Se a gente colocar o bom dia aqui duas vezes, como ele está esperando o else, ele vai dar um erro para a gente. Já indentar aqui tudo, né, para ficar bonito. Beleza, tudo certo. Vamos, salvei. Vamos compilar. Aí na compilação ele já deu erro, porque ele estava esperando o else, né? E no caso aqui não teve o else. Aí no caso, nessa forma aqui, se não tiver as chaves, se tiver as chaves aqui, a gente pode colocar mais de um comando aqui para ele, né? A gente pode repetir aqui o bom dia duas vezes, que ele vai executar tudo o que está entre as chaves. Ó, coloquei bom dia duas vezes. Javac, beleza? Se eu limpar aqui a tela, Java declaração if. Beleza? Aqui, ó, boa tarde. Ele executou certinho. Porque o bom dia aqui está em cima, né? Coloquei aqui embaixo agora. Javac, Java, olha aí. Boa tarde e bom dia. Olha, executou os dois aqui, mas é o seguinte. Aqui é porque independente se fosse else ou if, ele executar esse bom dia aqui, ó, esse de baixo. Porque, deixa eu até colocar 7 horas aqui.
Porque aqui, ó, nessa instrução, ele vai executar somente um comando. Esse daqui ele vai executar, se for o else aqui, né? Se não atender essa condição aqui. Então, esse aqui ele vai executar independente. Acabei esquecendo que estava sem as chaves aqui. Para você ver agora, esse aqui ele vai executar o bom dia duas vezes, o aqui de cima e esse aqui de baixo. Porque como o else aqui ele executa só um comando, isso aqui já está fora do else. Então, beleza, vamos executar aqui novamente. Javac, beleza, Java. Olha, o bom dia apareceu duas vezes. Um aqui de cima e outro aqui de baixo, porque ele está fora desse else aqui. Bacana? E a gente pode verificar mais condições dentro do if, né? A gente pode colocar esse else, if, no caso aqui, ó, hora do dia menor que 18, menor que 18, a gente vai colocar o boa tarde, né? Deixar isso aqui boa tarde. E a gente coloca o último else aqui, ó, que ele vai, se ele for depois de 18, depois de 18 aqui, ele vai colocar boa noite. Boa noite. Beleza, aqui ó, 7 horas, né? Ele vai dizer aqui primeiro bom dia. E aí depois a gente vai alterando as horas. Mas aqui ó, a gente consegue fazer dessa forma. O if, um else if, né? Que a gente vai colocando mais condições ali, né? E esse else if, a gente pode colocar ele várias vezes. A gente poderia colocar aqui, aqui ó, depois das, aqui ele não tem else if, beleza, aqui a gente coloca antes das 20, aí depois de 20, a gente coloca um boa noite caprichado, boa noite, assim. Para você ver que a gente pode colocar esse else if aqui várias vezes, né? Deixa eu até colocar na outra linha aqui. Beleza, vamos executar. Salvei, vamos compilar, javac, java declaração if. Beleza, ó, bom dia, 7 horas. Vamos colocar aqui, ó, 13, que ele vai executar essa parte aqui do boa tarde, né? Cadê? Boa tarde. Javac, beleza, compilou, vamos executar, boa tarde, 13, embora colocar 19 horas, que aí ele vai dar o boa noite, o fraquinho, vamos limpar aqui a tela, vamos, Javac, compilamos, vamos executar, Java, ó, boa noite, e depois a gente coloca 21 horas, 21, que aí ele vai dar o boa noite caprichado lá, boa noite, beleza, aqui ó, certinho. E com isso daí a gente viu como funciona toda essa estrutura do C. E agora a gente vai para o Jump the Cat, né? O pulo do gato. E se você estiver vindo de outra linguagem, pode acontecer o seguinte, da linguagem que você veio, o 1 ele ser válido como verdadeiro, né? Colocar 1 aqui, ele trata como se fosse verdadeiro. Então aqui não, aqui o esperado aqui é um booleano. Vamos executar aqui, ó, javac, ó, beleza, tipo incompatível, não pode converter para booleano. Então aqui no Java, aqui o if é sempre booleano. Outra coisa besta também, né, isso aqui já é coisa que a gente vai ver com mais detalhe depois. Aqui dentro desse if a gente pode colocar outro if também. Hora do dia menor que 9. Aqui ó, a gente colocou uma outra instrução dentro do if, né? A gente pode fazer vários caminhos aí para ser percorrido, né? De acordo com nossa necessidade. Bacana? Então agora a gente está especialista no if do Java. Até o próximo vídeo. Valeu!